Bom, o que é o batimento cardíaco? O batimento cardíaco é o resultado das atividades elétricas do coração. Esse impulso elétrico é gerado no átrio direito e é chamado de nó sinoatrial. As células do nó sinoatrial sofrem influências pela ação de hormônios, sistema nervoso e alteração da temperatura do corpo. Por isso, o batimento cardíaco acaba sofrendo alguma alteração por conta de atividades físicas, febre ou emoções. O movimento de contração do coração, no caso quando ele faz assim, é chamado de sístole, e quando ele relaxa, quando ele fica normal, é chamado de diástole. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o coração. O coração ele está localizado entre os pulmões, mais especificamente um pouco para o lado esquerdo do centro do corpo. O coração é constituído de tecidos musculares estriados cardíacos, também conhecidos como miocárdio. Internamente, esse órgão ele possui 4 cavidades ou câmeras, 2 superiores e 2 inferiores. As superiores seriam os átrios, um direito e outro esquerdo, e 2 inferiores, os ventrílocos, um direito e outro esquerdo. As paredes dos ventrílocos são mais espessas que dos átrios. Vamos falar um pouco sobre o vaso do coração. A diferença entre veias e artérias é que as veias, elas trazem o sangue de diferentes partes do corpo até o coração. Já as artérias, elas levam o sangue do coração até o organismo. Bom, é no átrio direito onde que desembocam as veias papas, que trazem o sangue coletado pela rede venosa do corpo. E é no ventríloco direito que parte a artéria pulmonar que conduz o sangue aos pulmões. Por fim, no ventríloco esquerdo, que dá início à maior artéria do corpo, que chama-se aorta, que seria essa artéria aqui, que é o ponto de partida para que o sangue seja novamente levado a todos os órgãos e tecidos corporais. Bom, as coronárias, que seria essa parte aqui, são ramificações da aorta que irrigam o coração fornecendo nutrientes, oxigênios às células desse órgão. Cerca de 45% do sangue é constituído por células fragmentadas, celulares, que em conjunto com denominados elementos figurados do sangue, o restante, 55%, é o plasma sanguíneo composto de água, proteínas, sais minerais, gases respiratórios, nutrientes e excretas metabólicos. Os vasos sanguíneos, eles possuem sistemas circulatórios diferentes de tamanhos e características anatômicas, arteriolas e capilares. As artérias levam o sangue do coração para as demais partes do corpo. As arteriolas suportam a pressão do sangue que sai do coração e suas paredes são compostas por 3 camadas. A artéria é dividida em 3 partes. O tecido conjuntivo, que fica na parte mais externa, o tecido muscular, não estriado, que fica na parte intermediária, e na área interna, formada por uma camada de células epiteliais, que recebe o nome de endotélio. Eles permitem a passagem de nutrientes e a troca de gases entre o sangue e as células do tecido. Além disso, conectam a rede arterial e a venosa. Conforme as artérias vão se afastando do coração, elas vão se ramificando, dando origem aos capilares sanguíneos, que são vasos microscópicos constituídos apenas por uma fina camada endotelial. Venúlas e veias. Os tecidos capilares se unem formando pequenas veias chamadas venúlas. Sua função é coletar o sangue dos capilares e encaminhar para as veias, vasos que levam o sangue de volta para o coração. As veias são similares às artérias, porém elas são mais finas. As veias são similares às artérias, porém elas são mais finas. Pressão arterial. É também conhecida como a pressão alta, ela é uma elevação da pressão sanguínea nas artérias. Ela é considerada alta quando está acima de 12/8. Ela é causada principalmente pelo consumo excessivo de álcool, além de cigarro, excesso de peso e sedentarismo. Tá bom, já pode sair. Ela, se for uma doença silenciosa, que se não for tratada corretamente, ela pode trazer problemas para alguns órgãos, como por exemplo o coração, o rim e o cérebro. Trazer doenças também como, por exemplo, a insuficiência renal e cardíaca, além do AVC. O sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina, filtrando as impurezas que circulam no sangue. O sistema urinário ele é composto por 2 rins, 2 uréteres, uma uretra e a bexiga. O rim, ele existe um em cada lado da coluna vertebral. Cada rim tem cerca de 1,2 milhões de néfrons. Esses néfrons são os responsáveis pela filtração do sangue que está no organismo. Ele entra no rim, ele tem formato parecido com o de feijão e o tamanho aproximado de um punho fechado.
Os rins se localizam um em cada lado da coluna vertebral. A bexiga. A bexiga ela armazena cerca de 300 a 600 ml de urina que chega dos rins por meio dos uréteres. A gente possui 2 uréteres de 20 centímetros. Os uréteres eles vão levar a urina do rim para a bexiga, que lá vai ficar armazenado até que os sensores que se encontram na bexiga vão mandar sinais para o nosso sistema nervoso informando que está na hora de ir no banheiro urinar. A uretra. A uretra masculina ela possui cerca de 20 centímetros e além de transportar a urina para fora do corpo, ela vai transportar também os espermas. A uretra feminina ela possui cerca de 5 centímetros e é por isso que a gente tem mais facilidade em contrair infecções urinárias do que os homens. Por isso também é importante que após toda relação sexual, não só as mulheres, mas também os homens vão no banheiro urinar, porque isso serve como uma maneira de limpar o organismo. A formação da urina começa com o processo de filtração do sangue que passa pelos capilares do glomérulo. Moléculas grandes, como as proteínas e células sanguíneas, ficam retidas no interior do capilar. O líquido resultante da filtração, filtrado glomerular, tem composição semelhante ao plasma sanguíneo e as pessoas saudáveis produzem cerca de 180 litros desse filtrado diariamente. Porém, ninguém consegue colocar isso tudo para fora. E porque praticamente 99% do volume retorna ao sangue pelo processo de reabsorção. O cálculo renal, mais conhecido como pedra no rim, são estruturas sólidas de diferentes tamanhos, que podem permanecer no local de origem durante meses ou até mesmo anos sem causar sintomas. Entretanto, seu deslocamento pode causar fortes dores no abdômen, costas e na região genital. Os menores podem ser expelidos na urina, enquanto os maiores podem causar a obstrução na sua passagem, ou até mesmo a falência renal. Sua origem está associada à falta de injeção de líquidos, fatores genéticos ou infecções.